Como sobreviver uma noite na prisão? Primeiro, não entre em pânico e principalmente não comece a chorar, já que isso vai mostrar que você é um alvo fácil. Você deve parecer confiante, mas não muito confiante, pra não irritar ninguém e levar uma surra. Em seguida, você deve achar que entrar pra uma gangue pode ser uma boa ideia, já que você teria alguns aliados, mas isso chamaria a atenção da gangue rival e da polícia, o que seria terrível. Se você se meter em uma briga, tente se defender, mas jamais revide, pois isso pode te mandar pra uma noite na solitária. Você tá vendendo garrafas de água a R$2 na rua, mas seu vizinho decidiu montar uma barraca do seu lado e vendê-las por R$1. Todos os seus clientes começam a comprar dele, mas você precisa voltar a vender. Você poderia esperar ele sair pra fazer uma pausa e destruir a barraca, mas acabaria na cadeia. Também poderia baixar seus preços pra 90 centavos, mas elas custaram 95, então você perderia dinheiro. Então você decide comprar todas as garrafas que ele vende por R$1. Seu vizinho fecha a barraca porque não tem mais garrafas para vender e você fica rico. Sacerdotes removeriam todos os seus órgãos internos se você morresse no Egito Antigo. Porém, eles deixariam seu coração, já que eles acreditavam que ele era essencial para a vida após a morte. Mas eles armazenariam os outros órgãos em vasos. Em seguida, seu corpo seria coberto com sal por 40 dias, o que sugava toda a umidade e impedia a decomposição. Depois, seu corpo seria envolvido em camadas de linho e selado com resina, transformando você em uma múmia. Você sai para comprar seu primeiro carro. Faça isso para não te passarem a perna. O funcionário vai te pressionar para comprar um carro novo, mas você não vai dar bola. Você encontra um carro usado, faz um test drive e pesquisa a placa para encontrar quaisquer problemas. Ele então insiste que você pague o preço da etiqueta, mas você negocia. Você evita falar o seu valor máximo ou parecer muito animado, e pechincha com ele porque encontrou o preço real do carro na internet. Se ele tentar vender algum acessório, não aceite. Se tiver nervoso, apenas leve um de seus pais e siga o Universo Labs. Se acontecesse um apocalipse zumbi, é isso que eu faria para sobreviver. A primeira coisa seria correr diretamente para o museu mais próximo e ir para a seção de artigos medievais para pegar as armaduras, já que é praticamente impossível um zumbi morder elas. Em seguida, você provavelmente deve achar que as armas são a melhor opção para se defender, mas você vai ficar sem munição muito rápido e o som atrai mais zumbis. Por isso a melhor arma na verdade é um tênis, para te ajudar a correr mais rápido, e um lança-chamas só para garantir. Por fim, eu só teria que escolher um dos dois melhores lugares para viver: uma montanha fria onde eles iriam ficar congelados, ou iria pro meio do mar, já que eles não sabem nadar. Esses são os criminosos mais bonzinhos do mundo. Um homem invadiu uma casa para roubar o cortador de grama, mas quando ele viu que o jardim estava totalmente bagunçado, ele decidiu cortar. Quando ele estava terminando o jardim de trás, o dono da casa acordou e chamou a polícia. Ele conseguiu escapar e o dono da casa desistiu da denúncia. Na Inglaterra, um ladrão entrou na casa de uma idosa para roubar objetos de luxo, mas quando ele entrou, percebeu que ela realmente era muito pobre. Ele sentiu tanta pena que deixou uma nota de $2 na mesa com uma mensagem: "Você precisa mais que eu". Alguns soldados abriram a caixa de munição, mas encontraram apenas balas Tutsi. Acontece que balas Tutsi, na verdade, era um codinome para balas de morteiro, uma munição que os soldados precisavam com urgência. Mas o soldado que recebeu a ordem de comprá-las não sabia que se tratava de um codinome e acabou enviando os doces. A princípio, os soldados ficaram muito irritados, mas o frio congelou toda a comida que eles tinham e os doces serviram de alimento por mais de uma semana. Eles até as usaram para tapar buracos de bala, aquecendo elas e deixando elas esfriarem nos buracos. Toda a sua turma tem que fazer uma apresentação. É melhor ser o primeiro ou ir por último? Seu amigo Labs decide ser o primeiro. Por sorte, o professor vai dar uma nota boa, pois não tem ninguém com quem comparar. Por outro lado, Rafael escolhe ser o último e passou a aula inteira nervoso. Além disso, percebeu que em cada apresentação explicaram vários pontos que ele pretendia abordar. Eu te recomendo ir em segundo ou terceiro. Assim você observa o primeiro e evita os erros mais comuns. Ele retirou uma bola de gordura e comida podre, o que desobstruiu o cano, mas o restaurante se recusou a pagar, dizendo que era caro demais. Então, na manhã seguinte, ele voltou com um balão. Ele enfiou na caixa de gordura e o inflou, bloqueando o cano, o que fez a cozinha inundar com água suja. Ele disse que não removeria a menos que fosse pago dentro de 1 hora. Sem ter outra escolha, os donos entregaram o dinheiro e o encanador retirou o balão. Essas são crianças geniais que conseguiram enganar o sistema. Um garoto da 6ª série estava um dia na escola quando sem querer tocou em um chiclete grudado na cadeira. Ele ficou tão irritado que perguntou à professora se poderia ser pago para tirar todos os chicletes. Ela aceitou e disse que pagaria $5 para cada um que ele tirasse. Quando ele terminou a sala, o diretor descobriu e fez uma proposta para que ele limpasse todos os chicletes do refeitório. Depois de ganhar um bom dinheiro, ele teve uma ideia genial. Começou a vender chicletes para os outros alunos. Naturalmente, as pessoas começaram a colar chicletes embaixo das mesas e
ele aparecia pra limpar. Ele conseguiu ganhar um bom dinheiro até proibirem a venda de chicletes. Ele pegou a chave mestra e a pressionou na cera derretida de vela, fazendo uma impressão perfeita. O malte foi contrabandeado pra fora da prisão e seus aliados o usaram pra fazer uma cópia de metal. Eles a esconderam dentro de um bolo e a enviaram de volta pra ele. Mas quando ele tentou a chave, ela não serviu. Então ele mandou outra impressão em cera e esperou pelo bolo. E dessa vez a chave funcionou. Ele passou por cada portão trancado, simplesmente saindo da prisão. E anos depois ele se tornou presidente da Irlanda. Essa é a diferença entre as escolas ao redor do mundo. Primeiro tem a comida. No Brasil, os alunos comem um prato de arroz, feijão e alguma proteína. No Japão, a comida é bem normal, mas os próprios alunos usam avental e touca para servir seus colegas. Enquanto na Finlândia, eles normalmente têm duas opções de prato que incluem salada e uma bebida. Parece absurdo, mas também tem as regras. No Brasil, os alunos não podem utilizar o celular na aula e tem intervalos a cada 2 horas. No Japão, os alunos têm intervalos específicos para limpar toda a escola, incluindo os banheiros. Já na Finlândia, o celular pode ser usado se o professor permitir e eles têm pausas para descansar a cada 45 minutos. 3 prisioneiros usaram colheres para cavar pelas paredes da sua cela de Alcatraz. Todas as noites, eles raspavam o concreto em volta da saída de ar, aumentando o buraco. Eles usaram uma furadeira improvisada, feita a partir de um motor de aspirador para acelerar o processo, e fizeram cabeças de boneco realistas para enganar os guardas durante a checagem das camas. Depois de meses cavando, eles abriram um buraco grande o suficiente e saíram correndo da prisão. Esses são 3 golpes que turistas sempre caem. Na Tailândia, cuidado com o jogo do martelo. Em certos bares, o barman crava um prego na mesa com um único golpe e depois desafia você. Se vencer, ganha bebida grátis. Se perder, paga uma. Parece fácil, mas eles praticam centenas de vezes e você quase sempre perde. Falando em perder, cuidado com o golpe do tuk-tuk no sudeste asiático. Um tuk-tuk legítimo leva você direto ao destino, mas alguns oferecem corrida barata se você fizer uma parada na loja de um amigo, só pra dar uma olhadinha. Lá dentro, eles pressionam você a comprar joias e souvenirs caríssimos. Se você recusar, a corrida barata fica bem mais cara. Golpes pra ter cuidado quando for viajar. No México, cuidado com a taxa pra turistas. Alguns restaurantes têm 2 cardápios, um com preços normais pra moradores e outro com preços mais altos pra estrangeiros. Você deve comer onde os preços são exibidos em um quadro atrás do balcão. Eles não vão poder mudar e vão ver que você tá esperto. Falando em esperto, nunca aceite jogar League 4 na Tailândia. Enquanto você tá em um restaurante, uma criança aparentemente inocente pode se aproximar, oferecer uma partida valendo uma pequena taxa. Você vai pensar que é só um garotinho e que vai ser super fácil vencer. A verdade é que essas crianças são mestres no League 4 e ganham em apenas alguns movimentos. Um homem disparou vários tiros em um cacto no deserto do Arizona em 1982. Ele fez isso apenas por diversão, mas o cacto começou a rachar, e esse cacto era um saguaro, com mais de 6 metros de altura e pesava milhares de quilos. De repente, um pedaço enorme do cacto se quebrou e caiu em cima do homem. Ele foi totalmente esmagado pelo peso e morreu logo em seguida. 2 garotos encapuzados se aproximaram do carro do homem. Ele abaixou o vidro só um pouco e pediram que ele desse uma carona. Mas o homem sentiu um pavor intenso, como se algo horrível fosse acontecer caso os deixasse entrar. Olhando mais de perto, ele percebeu que os olhos eram totalmente pretos, sem nada de branco. Ele pisou no acelerador e fugiu, deixando os meninos para trás. O homem contou sua história na internet e mais pessoas começaram a relatar que também haviam visto crianças assustadoras com os olhos pretos. Porém, a polícia jamais conseguiu encontrá-las. Uma bomba foi amarrada ao redor do pescoço de um entregador de pizza em 2003. Ele afirmou que foi forçado a assaltar um banco por estranhos, que prenderam o dispositivo nele. Depois do assalto, foi instruído a seguir uma série de pistas que desarmariam a bomba em contagem regressiva. No entanto, as pistas o levaram em círculos, e a polícia o prendeu enquanto ele ainda tentava resolvê-las. Ele implorou por ajuda enquanto o cronômetro da bomba diminuía. Eventualmente, foi revelado que esse homem na verdade estava envolvido no plano. Os outros cúmplices disseram a ele que a bomba era falsa, mas quando o tempo se esgotou, o dispositivo explodiu, matando-o instantaneamente.